73. Os irmãos começaram a estudar essa pergunta na última terça-feira, com o seminarista, né, o bacharelando, melhor dizendo, Juan. Ele vos deu aí o início dessa pergunta. E aí, eu imagino, como nós combinamos com o Juan, que ele deu a vocês a pergunta e resposta junto com as passagens bíblicas referentes. Foi isso que nós combinamos, não é isso? E hoje nós vamos dar aqui com vocês as explicações ou as reflexões do Gerardo Voss sobre a pergunta de número 173. E qual é a pergunta? Esta aí que nós temos diante de nós. Alguém que... A gente está falando de Santa Ceia, né? Do sacramento ainda. Faz parte dessa doutrina, a pergunta de número 173. Alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor, pode ser excluído dela? Uma pergunta. Tá? Alguém que professa a fé evangélica e deseja participar da Santa Ceia, em alguma situação essa pessoa pode ser excluída de participar da mesa ou da ceia do Senhor? E a resposta é esta do nosso catecismo. Os que forem achados ignorantes ou escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos desse sacramento, pelo poder de que Cristo legou à sua igreja, até que recebam instrução e manifestem mudança. Então, veja só, ainda que alguém professe a fé evangélica, ainda que alguém deseje participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor, se essa pessoa vive na ignorância com relação à doutrina, ou em escândalo de vida, em pecado, mesmo que seja um crente, tem que ser excluído da participação, até que receba instrução, correção, né, admoestação, disciplina e manifeste arrependimento ou mudança como está ali. Ok? Então, os textos, as referências bíblicas são essas aí, vocês já viram, eu passo rápido aqui, tá? As primeiras referências aqui dizem respeito a este princípio que diz que os reprováveis não devem participar da ceia do Senhor. E aí nesses textos nós temos alguns textos da Bíblia, onde não só o Senhor Jesus Cristo, mas seus apóstolos, eles recomendam a disciplina dos faltantes, dos reprováveis, dos ignorantes ou mesmo daqueles escandalosos. Esses devem ser disciplinados e afastados da comunhão da mesa ou da ceia do Senhor. Um caso bem específico, ou melhor, bem claro acerca disso, é o caso, a gente até vai ver depois, o caso de 1 Coríntios 5:13, que um homem, lembram-se lá na igreja, na cidade de Corinto, né, na igreja cristã e na cidade de Corinto, um homem da congregação da igreja, ele comete o pecado de deitar-se com a sua madrasta, lá no texto, a mulher de seu pai. E então Paulo recomenda que esse homem seja afastado da comunhão, seja excluído da comunhão. E posteriormente, depois de arrepender-se, né, na segunda carta de Paulo, ele diz que esse homem já pode ser, de fato, acrescentado ou restabelecido à comunhão com a igreja e participar assim da bênção. Mas em um momento, quando ele estava rebelde, ele foi afastado da comunhão. E o Senhor Jesus Cristo também, ele diz da necessidade da disciplina. Lembra lá, né? Se alguém vir o teu irmão pecando, vá ter com ele. Se esse é um princípio muito importante para nós. Se ele não te ouvir, leva alguém junto com você, leva uma testemunha, um pastor, um presbítero, um diácono, ou um irmão piedoso, leva junto com ele, vai advertir o irmão, vocês dois agora. Se ele ainda não ouvir, informe a igreja, que aqui no nosso caso, nossa igreja presbiteriana do Brasil é o conselho, os representantes da igreja. Informa ao presbítero, né? Informa ao pastor, olha, tal irmão está vivendo em pecado e nós já fomos admoestá-los, eu sozinho, e depois levei alguém, e ele não mudou. E a igreja tomará providências. Aí diz mais o Senhor Jesus Cristo, se esse faltante, ainda assim, com o conselho chamando a ele, ele não ouvir,
então que ele seja excluído da igreja. Nas palavras de Cristo, seja tratado como gentio, ou seja, como alguém que não pertence ao povo de Deus. Então, Jesus Cristo deixou muito claro a questão de disciplina de alguém que está dentro da comunidade, que a princípio professa a fé evangélica e também tem desejo de participar da Cristo do Senhor, mas não pode fazer isso se estiver vivendo em pecado. Esses outros textos aqui, essas outras referências, dizem acerca de que Cristo investiu a sua igreja, que a gente acabou de falar, né, de autoridade para excluir da sua membresia os ignorantes e os escandalosos. E deve-se entender que tal poder compreende o direito e o dever que ela tem, que a igreja tem, de impedir tais pessoas de participarem da ceia do Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo, Isabela Pires e Milena e Vitória e meu irmão Cássio, ele deu à sua igreja autoridade, lembra que ele deu as chaves, né, do reino dos céus a Pedro, a autoridade ali de disciplina, né? Então, Jesus Cristo deu autoridade à sua igreja para disciplinar os faltantes. E uma das disciplinas pode ser até mesmo a exclusão, e até antes disso, uma disciplina que impeça aquele membro faltante, se não se arrependeu, de participar da mesa do Senhor. Então a igreja tem, dada por Jesus Cristo, a autoridade para fazer isso. Tá? E essas duas outras referências últimas aqui, dizem a respeito de, ao ser removida a ignorância ou corrigida a vida escandalosa, algum pecado público, a ideia de escândalo não é pecado público, né? Aquele que for excluído deve ser admitido à comunhão e aos privilégios da igreja visível. Então, a disciplina pode ser a disciplina exclusão da participação da ceia, mas aquele irmão, tendo sido instruído, tendo sido disciplinado, ele se arrepender, ele deve ser pelo conselho da igreja, no nosso caso aqui, estou aplicando aqui o nosso caso, ele deve ser pelo conselho da igreja readmitido à membresia da igreja visível, aqui no caso a igreja local, e volta a usufruir dos privilégios desta igreja, entre os quais está participar da ceia do Senhor. Tudo bem até aí? Uma situação, por exemplo, o presbítero vai servir a ceia, aí ele sabe que tem um visitante que é de uma seita, aí o presbítero, aí aquele visitante pode querer retirar o pão, cara, se o presbítero pode negar de servir aquele visitante ali. Se o presbítero souber que ele é de uma seita, de uma igreja que nós não... A gente até falou um pouco disso, Roberto, mas foi boa a pergunta. Se o presbítero souber que esse visitante é conhecido, obviamente pressupõe-se, né? Conhecido pelo presbítero, é de alguma seita ou de alguma igreja que nossa igreja presbiteriana, né, ela considera como não evangélica, o presbítero não só pode, como deve. Tá? Então, se eu conheço alguém que não é da igreja, que pertence à igreja católica romana, por exemplo, que não comunga da mesma fé nossa, e aquela pessoa quer se levantar eu vou falar assim, querido, pode se assentar, depois nós conversamos, tá? Na hora lá, e depois eu procuro para explicar. Mas ele não só pode, como deve. Milena? Perfeito. Então, vamos às considerações aqui. Isso vai ser tratado até Roberto aqui também. A ceia do Senhor tem por alvo o não convertido? Ou seja, a ceia do Senhor é para não convertidos? A resposta é não. Porque falta o não convertido a fé salvadora em Cristo, sem a qual o sacramento nada lhe aproveita. É preciso ter fé para que o sacramento seja aproveitado. Crentes fracos, atenção, crentes fracos e cheios de dúvida podem e devem, depois de preparação adequada, participar da ceia do Senhor. Mas aqueles que não são de fato crentes em Cristo, ou que são somente hipócritas, nada podem aproveitar da ceia do Senhor e não têm o direito de participar dela. Então, a pessoa não convertida, e no caso, né, não tido professado a fé e sido batizado, e aí sim adentrado à igreja visível, né, que é uma das provas que a pessoa é convertida, ela não pode participar da mesa. Por quê? Porque o que não convertido não tem fé, então ele não aproveita de nada
certo? O sacramento, o participar da ceia do Senhor. Mas, aí tem um porém aí. Em outro caso, melhor, né? Um outro caso. Se um irmão fraco, um crente fraco, com muitas dúvidas acerca da vida espiritual dele, mas é um crente fiel, está ali. Depois de adequadamente preparado, daí vocês se lembram, né, que nós falamos sempre da palavra da instituição quando nós vamos servir a ceia do Senhor, né? A palavra de instituição é aquela que está lá em 1 Coríntios 11, de 23 em diante, que diz, Paulo vai dizer, né, o que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor na noite, aquela é a palavra da instituição. Então sempre nós falamos aquilo para preparar por que aquela palavra é dita? Para preparar-nos para tomar. Tanto que lá diz, examine o homem a si mesmo. Entendeu? Então está nos preparando. Então um crente fraco naquela hora, um crente que às vezes está em pecado, um pecado que não é escandaloso, ou seja, que não é público, mas é um pecado, não confessado ainda. Naquela hora da instrução, o Espírito Santo pode se valer, como geralmente se vale nos crentes, da palavra de Cristo, aquela palavra que foi dita ali, lida, para fazer aquela pessoa se arrepender ali. E aí, então, ele participa, ele deve participar. Ok? Deu para entender? Deu para entender isso aí, então? Tranquilos? Então, maravilha. Vamos lá. É a igreja quem decide quem é convertido e quem tem fé salvadora? Sim ou não? É a igreja que decide quem tem fé salvadora? Não, não é. Não é a igreja que decide isso, né? Vamos lá. Não. Somente Deus é quem pode ver aqui é o coração das pessoas e é capaz de saber com certeza qual é a condição espiritual delas. Os oficiais da igreja, o pastor, o presbítero, né? Bem como os seus tribunais, o conselho da igreja, não podem ver o coração de ninguém e não tem como julgar e declarar, atenção, se alguém é ou não é um crente verdadeiramente salvo. Então veja lá, a igreja, Tânia, presbítero Antônio Carlos, não tem nos seus oficiais e até mesmo nos seus membros condição de declarar se alguém é verdadeiramente crente ou não. Então a igreja não tem esse poder, só Deus. Lembra lá? Quem é que pode conhecer o coração humano? Pergunta o profeta. Aí o Senhor responde, eu, o Eterno, examino os pensamentos e ponho à prova os corações. Então, quem põe à prova os corações, quem conhece o coração é Deus e somente Deus. Por exemplo, eu posso estar aqui, vocês podem me conhecer, né? Eu sou pastor da igreja, mas saber se eu sou mesmo verdadeiramente crente, só Deus sabe. Daí, infelizmente, vem o quê? Os escândalos. O escândalo não é isso? Eu pensei que aquela pessoa era crente, mas está agindo como se não fosse. Não quer nem dizer que não seja, mas está agindo como não fosse. Daí que vem. Por quê? Porque o coração só Deus conhece. Tá? Então vamos lá. Isa, você ia perguntar? Isabela Pires, como você é uma teóloga, Isabela Pires, você já adiantou a próxima parte. Volta, segura aí, Isa. Pegando o link dessa com a que o senhor falou anteriormente, a questão, por exemplo, da pessoa não participar, o contrário daí. Ela é crente, legal. ela não participa. Legal. Né? Só né, de ajuda e de atenção a isso. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, né, e me converti, fiz a profissão de telefone, no trabalho da mocidade, eu e uma outra irmã tivemos um problema. E no dia da Santa Ceia, nem eu nem ela quisemos participar, porque achávamos que não estávamos preparados. E foi muito interessante, porque acabou a igreja, acabou o culto. O vice-presidente do conselho foi lá e falou para nós, no gabinete, junto com o pastor, eles se reuniram conosco e perguntaram por que nós não tínhamos participado assim, né?
E aí a gente explicou e eles disseram, nunca mais façam isso. Perfeito. Nunca mais, porque a ceia também é um meio de graça. Você não pode deixar de participar. De restauração. Perfeito. Vocês vão se entender, Aham. tá? E junto conosco, oramos, e aí nós... Legal. Né? Então, a questão do conselho, até quem serve a ceia, perceber também que não participa, né? E estar ali ajudando até um entendimento, porque no nosso entendimento nós estávamos cobertos, porque como a gente estava com o coração... Melhor não fazer. Melhor não fazer, mas ele não deixem de fazer. Ótimo. Tem muita coisa boa aí no que você disse, Heloísa, querida, nesse seu exemplo. Primeira coisa é que a Santa Ceia serve como um termômetro, né? Interessante isso, como a Santa Ceia serve para o benefício nosso e da igreja como um termômetro da nossa fé. Por exemplo, alguém que está faltando aos cultos de Santa Ceia. Vem nos outros cultos, mas no nosso caso, né, falta o primeiro domingo à noite e sempre o terceiro de manhã. A princípio, parece que tem algo ali que deva ser investigado. Investigado como? Meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Tranquilo? Estou percebendo que você não está vindo aos domingos de Santa Ceia. O que está acontecendo? Então é um termômetro. A mesma coisa, um presbítero está servindo a Santa Ceia ali, aí um irmão da igreja já professa e batizado diz, não quero tomar. Opa. Aí o presbítero continua, o presbítero vai falar assim, não vai tomar assim a força. Não. Mas o presbítero não vai dar, não, mas já está de olho ali, quando terminar o culto, o presbítero vai procurá-lo e diz, olha meu irmão, por que você não tomou a parte, né? A parte. Por que você não tomou? E aí tentar verificar com aquele irmão o que está acontecendo. Tá? Então é legal nesse sentido. Só terminando aqui, aí outra coisa é, como a Heloísa falou, que o pastor disse muito bem lá com ela. Deus usou ali o pastor naquele momento também. Ele disse, olha, minha irmã, se vocês estão brigados, vocês se arrependam da briga ali na hora, cada uma no seu coração, tomem e participem, e depois vocês se acertem. Mas não nessa ideia de eu não estou preparado. Você já pensou, pense só comigo aqui, já pensamos aqui juntos, ou vocês já pensaram, se nós deixássemos de tomar toda hora que nós imaginássemos não estar preparado 100%, quantas vezes nós íamos deixar? Então a ideia é, agora, sonde o homem a si mesmo. Então naquele momento você vai sondar. E pela fé você vai pedir perdão a Deus. Crente que Ele é poderoso para restaurar aquilo que está errado. E toma do pão e beba do cálice. E terminou lá, vai ter com o irmão. Porque alguns perguntam, né? Mas eu estou brigado com o irmão e não dá para acertar agora. Como é que eu faço? Não vou tomar depois, eu acerto? Quer dizer, não tomo e acerto depois? Ou tome e acerto depois? Toma e acerta depois. Tendo uma vez obedecido a ordem, né? Arrependa-se. Arrependa-se, coma do pão e beba do cálice, né? A ordem é claro, arrependa-se. Então, naquele momento, deve haver arrependimento. Milena. Porque ela também está lutando contra o pecado. A pessoa está passando por um tempo de provação, está lutando contra o pecado, e se ela deixasse de tomar, não ia fazer isso. Como é que é? A pessoa está lutando contra um pecado. Está lutando contra o pecado. Sim. Sim. Aí, ela não deixa de tomar ceia. Sim. Né? Porque ela, por mais que ela esteja Perfeito. em pecado ainda, ela está lutando contra ele, se arrepende. Perfeito. É isso aí. Pessoal, por exemplo, eu vim para o culto e antes de vir para o culto eu falei rispidamente com a minha esposa. Eu a tratei mal. Isso é um pecado. Aí eu vim. Chegou a tomar Santa Ceia. O que eu faço naquela hora? Sendo um crente, né? Pressupõe-se, lembra? Sem fé é impossível participar. É impossível agradar a Deus. Então Deus vai me ajudar em ter fé. Então, Senhor, eu me arrependo. Eu fiz mal ali. Me ajuda, eu vou tomar aqui naquela certeza de que o sangue de Cristo, porque é isso que a mesa fala, né? O sangue de Cristo me purifica de todo o pecado. Então eu creio que o Senhor me perdoou agora. E quando eu chegar em casa, eu vou acertar com a minha esposa, vou pedir perdão para ela. É essa a atitude. Okay. A pessoa deixa de tomar como punição. Não. Vou tomar ceia porque... não. Mas aí não, né? Porque a ceia não fala nesse sentido ao crente, não fala ao crente, né, de punição, mas fala de fé e restauração e poder de Deus para limpar o pecado. Então ele tem que crer assim. Ele tem que ser diferente de Judas, né? Lembra que Judas
Ele, como era um crente, ele pensou na punição e teve remorso e foi se enforcar. Pedro também pecou contra Cristo. A mesma, né, o pecado tanto quanto o de Judas. Mas Pedro creu em restauração porque tinha o Espírito Santo, né? Era um crente. E assim deve fazer quem participa da mesa, né? Sendo um crente verdadeiro. Vamos lá. Aí, Isa, a sua questão vai se trabalhar na próxima pergunta. A igreja nem os seus oficiais podem dizer quem é ou não é verdadeiramente crente. Mas e aí? A igreja pode dizer alguma coisa? Como é que fica? Então todo mundo pode tomar? Porque essa é a dúvida que paira, né? Então olha só. Se a igreja não tem como decidir quem são os convertidos, como pode haver disciplina eclesiástica? Nós vimos que a disciplina eclesiástica é algo que a Bíblia ordena. Mas se a igreja não pode decidir quem é verdadeiramente crente e quem não, como é que aplica a disciplina? E a resposta é essa aqui. A verdadeira ideia da disciplina na igreja fundamenta-se na avaliação da profissão de fé e da prática de vida das pessoas, e não na tentativa de decidir se elas são ou não convertidas. Não está isso em jogo, a conversão real, mas a avaliação da vida. Vamos lá. Não compete à igreja tentar examinar o coração das pessoas e emitir juízo sobre a relação delas com Deus, mas a igreja tem, mediante os seus ofícios legítimos, a função de avaliar a profissão de fé das pessoas e o modo de vida delas. E eu costumo dizer, irmãos, em outras palavras, que a ideia é a seguinte: pode até ser um crente, mas está vivendo como se não fosse. Esse está vivendo como se não fosse, tem que ser disciplinado. O ponto não é se é crente verdadeiro, ou se vai para o céu, ou se vai para o inferno. Isso aí a gente não decide. Mas a gente pode aí, pelos frutos, conhecer algo que está acontecendo naquele momento. Concordam? Vejam só. Uma pessoa que se diz crente no nosso meio, ela está vivendo em pecado. De duas, uma. Ou ele é um crente verdadeiro que está fraquejando e precisa ser corrigido e, por fim, sendo um crente verdadeiro, se arrependerá, ou ele não é um crente verdadeiro. Só que a gente não sabe, certo? Certo? Pode ser que até no último dia da vida dele ele se arrependa. Pode ser, ok? Mas a igreja trata segundo o que vê. Deus trata o coração. Nós julgamos o fruto. Então, não é a questão de julgar as pessoas como crentes e não crentes, mas avaliar o comportamento delas. Então, olha, meu irmão, é o seguinte, você está vivendo em pecado e tal. Não, mas eu acho que não estou. Então, meu irmão, é o seguinte, você tem que ser disciplinado, porque a sua vida não está de acordo com aquilo que, de fato, Deus exige. Então, não estamos julgando se ele vai para o céu ou se não vai. Nós estamos julgando um fato. A sua vida não está em harmonia com a fé que você está professando. Isso tem que ser corrigido. Deu para entender? Quer ver um exemplo da Bíblia? Eu citei aqui, Paulo lá em 1 Coríntios, vou até adiantar que a gente vai estar mais na frente, mas eu vou adiantar. Paulo lá em Corinto, na primeira carta aos Coríntios, ele fala daquele homem que eu já disse que deitou-se com a sua madrasta, com a mulher de seu pai. E Paulo fala de disciplina dele, de exclusão. Lembra lá? Para que ele seja entregue a Satanás, a ideia de sair do corpo de Cristo, a igreja visível, para sofrer as consequências do pecado, para que a alma dele seja salva no último dia, Paulo diz. Aí, na segunda carta do apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele fala que o penitente tem que ser recebido de novo. Então veja só, porque ele se arrependeu. Então veja só, a disciplina foi feita sobre um crente. Porque ele foi disciplinado lá na primeira carta do capítulo 5, mas na segunda carta do capítulo 5 ele está sendo recebido porque se arrependeu. Então é um crente. Ninguém coloca isso em jogo. Mas ele precisava ser disciplinado naquele momento porque ele estava vivendo não como um crente. E ele precisava ser corrigido. Deu para entender? Então não é questão se é crente ou não. Se avalia o fato, o comportamento, a atitude da pessoa. Deu para entender? Deu para entender isso aqui? Tranquilos? Então vamos lá. Continuando. Aqui está um negócio aqui. Vamos lá. Vamos lá, Isa. Não é pecado também, né? Você conversando com alguém, você fala sobre nada comigo aí. Falar, mas isso não é crente, não. Isso é um pecado. Seria usar demais. Agora,
não quer dizer que isso não quer dizer que isso nos proíba de fazer algumas considerações, né? Claro e óbvio. Tanto que Paulo vai dizer, por exemplo, aos Coríntios, fala assim, vocês, falando dos pecados que havia no meio da congregação, ele diz assim, vocês não julgam essas coisas, vocês não sabem que vocês julgarão os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa terra ou desta vida. Será que não há nenhum sábio entre vós que possa julgar essas coisas? Então há uma maneira de se julgar essas coisas, não tão ousada e pecaminosa, como Tiago diz, né? Tiago vai dizer isso na sua carta, determinando quem é crente e quem não é, nada disso. Mas a gente pode considerar com o irmão, meu irmão, você não está vivendo como crente, o que você está fazendo é reprovável. Então não é questão de ser crente ou não, mas trabalhar o fato em si. Ok? Sim, pastor, então, ao propósito, assim, desse texto aí, então, é preservar a pureza e a paz da igreja. Legal. Muito bem, Gil. Esse é um dos propósitos. Tem um segundo, que na verdade até um primeiro com relação ao próprio faltante. É a restauração do faltante. Qual que é o propósito da igreja em exortar alguém e até mesmo disciplinar alguém no seu meio? É ajudar a pessoa. Lembra? Quem ama, disciplina. O pai que ama o filho, disciplina. A igreja que ama o seu membro, o seu irmão, também disciplina. Para o bem dele. Não quer que a gente discipline. Tanto que Paulo diz, seja ele, sobre ainda o homem que deitou-se com a madrasta, seja ele entregue a Satanás, que é uma ideia de ficar fora da comunhão de Cristo, para que a sua alma seja salva no último dia. Ou seja, em última instância, está pensando no bem dele, para que ele sofra as consequências, para ver o que ele fez, e Deus use a dor para trazê-lo de volta. Então, primeiro objetivo da disciplina, restaurar o faltante. Segundo, como você muito bem falou, para a pureza da igreja. Porque Paulo diz assim, se você deixa o fermento na igreja, ele leveda a massa toda. Ele vai tomar a massa toda. A ideia de fermento lá é pecado. Mas tirai do meio de vós o fermento, para que vocês sejais nova massa. Então tira o faltante não arrependido. Se ele for não arrependido, então ele tem que ser disciplinado e excluído, para que a massa não seja levedada. Ou seja, se eu estou vendo alguém pecar e não acontece nada, então eu vou pecar também. E aí aí o negócio começa a aumentar. Então é assim na sociedade e assim na igreja, né? A falta de disciplina, tanto na sociedade quanto na igreja, leva ao caos. Então é preciso que tenhamos cuidado aqui na igreja, falando da esfera da igreja nesse sentido, tá? Vamos lá? Que categoria de pessoas deve ser excluída da ceia do Senhor? Aqueles que o catecismo responde, aqueles que forem achados ignorantes ou em escândalo. Agora vamos tratar o ignorante, que parece que pode ser mais difícil de entender o que é ignorante aqui. Com o termo ignorante, o catecismo refere-se às pessoas que não professam a fé apropriadamente, através de desinformação ou falsa doutrina. Por exemplo, uma pessoa que desconhece que a salvação é um ato da livre graça de Deus e não de obras do homem. Essa pessoa é ignorante como algo acerca de algo básico. Ele não sabe algo básico. Como é que você pode falar que ele tem fé verdadeira se o fundamento está errado? Se ele acha que o homem é salvo por obras? Como é que ele vai celebrar a Santa Ceia? Que é a entrega de Cristo em favor dos homens pela graça de Deus, e não por obras humanas. Então não tem como. Então ele precisa ser corrigido nisso primeiro, para depois participar, para ser de fato abençoado. E aí veja mais, falta de conhecimento sobre o básico e falsa doutrina, também falsa doutrina, tá, irmãos? Constituem base legítima para a exclusão da ceia do Senhor, ou até mesmo membresia da igreja. Quer ver? Eu peguei um caso quando eu comecei o ministério lá em Belo Horizonte, que tinha na congregação, era uma congregação que posteriormente se tornou, organizou-se igreja. A gente teve o privilégio de passar por isso lá. Eu tinha um casal que já era da congregação, na verdade da sede há muito tempo, batizado e professos e batizados. E eu comecei a perceber que eles tinham muitos problemas, muitas brigas. O casal brigava demais. Era semana sim, semana não, que a gente tinha que estar na casa deles. Como presbítero lá, ajudando, lá tentando. E aí eu comecei a fazer aconselhamento com eles, gabinete e tudo mais. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas básicas sobre a fé que eles não sabiam responder. Coisas como, olha, o que Cristo fez na cruz por você? Ele morreu. Por que ele morreu lá? Ele morreu porque tinha que morrer, mas
Mas como isso aplica? E aí você vai cavando e vai vendo, vai encontrando lá algo vazio, sem. E depois nós convidamos eles para fazer catecúmenos novamente, para poder aprender coisas básicas. A gente não chegou a impedi-los tanto assim, porque eles se mostraram muito dispostos a aprender na catecúmenos. Mas poderia ser outro caso. Eles poderiam falar assim, não, catecúmenos não, já passei por isso. E aí, como é que você faz? A ideia é que deve-se, por isso que a igreja tem que ter zelo, quando recebe pessoas. A gente sabe da confusão evangélica que tem por aí, né, irmãos? Mesmo, infelizmente, mesmo dentro de igrejas presbiterianas. Estou cansado de ver gente presbiteriana que não sabe nada da fé. Não sabe nada da fé. Estou cansado de ver. Então, essas pessoas correm risco de não ser, irmãos, de não serem beneficiadas pela ceia do Senhor. Porque eles não entendem. Eles têm que entender. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo. O corpo tem que ser discernido. Come e bebe, juízo. Não é brincadeira, não estamos brincando. Então por isso que os irmãos sabem aqui, né? Alguns até, eu dou graças a Deus, os irmãos, que tem muitos irmãos aqui que chegaram de presbiterianas e nós convidamos, porque não é obrigatório, nós convidamos a fazer catecúmenos e, como crentes que são, prontamente se disporam. Ou se dispuseram, melhor, se dispuseram a fazer. Louva a Deus, mostra que é crente mesmo. Mostra que é crente. Eu já vi gente, eu já fiz convite, não aqui, graças a Deus, eu fiz convite na minha outra igreja, pessoas que chegaram de igreja presbiteriana para fazer, eu não, já sei essas coisas. Aí eu lembrei de Paulo lá em Corinto falando, né? Aquele que acha que sabe, não aprendeu ainda, como convém saber. Se ele soubesse, mesmo tinha, não, possa, por favor. Vai ser um prazer rever a fé, as bases. A humildade própria do crente. Né? Ainda mais que está chegando no lugar que ele está chegando. Vai cantar de galo. Aí, então, veja como isso tudo diz muito. Então, ter um tempo, porque é necessário para que a pessoa não seja prejudicada. Ok? A gente tinha culto, né? E depois tinha o plenário. São coisas diferentes. E durante o culto nós fomos percebendo que um grupo, eram 2.300 pessoas, mas tinha um grupinho que o coral acabava de cantar, aplaudindo. Né? O pregador acabava de pregar, aplaudindo. E eu, como secretária nacional, tive que dar uma palavra, né, orientando qual era a diferença de um momento para outro momento, por que nós não fazíamos, por que não fazíamos. E é uma coisa básica que a gente vê que as irmãs fazem nas suas igrejas. Perfeito. Então, nós tivemos que fazer isso com muito carinho, com muita, né? Mas e depois acabou, não é mesmo? Não teve a mesma coisa no Encontro Nacional desse ano na mocidade. Primeiro dia, aplaudiram após a pregação do Reverendo Weber, não foi? Você falou. Que deu... E aí não teve mais também. Ele está falando de aplausos, né? Quando tem-se um culto, aí o pastor prega e aplaude e tudo mais. Não é um costume bíblico fazer isso, porque falta teologia. Sim. É uma questão teológica. A glória não é do homem. É um princípio claro. Isso nós Então, a glória não é do homem. Então o homem acabou de fazer, o que ele faz é para Deus. E nós ouvimos para a glória de Deus. Então, quer ajudar o pregador? Ore por ele. Ore por ele, agradeça a Deus por ele. E eu gosto do Paul Washer, né? Eu vi um vídeo do Paul Washer, que o Paul Washer estava pregando, aí o pessoal... Primeiro, ele falou um negócio, no início da pregação, o pessoal aplaudiu, ele falou assim, desse jeito, com muito carinho, muito amor. Ele falou assim, se vocês aplaudirem de novo, eu vou me embora. Eu vou me embora. Vocês não estão... Ele falou assim, vocês não estão entendendo o que eu estou pregando? Vocês não entenderam nada do que eu falei. Desse jeito. Às vezes, meu irmão, eu falo com o Dani lá em casa, às vezes a gente tinha que ser mais corajoso, sabe? Tinha que falar uns negócios mais, sabe? Como diz outro, como diria Calvino, papo reto. Te jogar uns negócios, sabe? Mas vamos lá. Mas eu não estou aplaudindo, a pessoa está aplaudindo a Deus. Não. Aí tem a mesma coisa, quando você vai, por exemplo, você pega a palavra
aplaudir do grego, né? Ela tem um dos significados é aprovar. E aí, como é que você aplaude a Deus, né? Aprovando a Deus? Perfeito. Quem é o homem para aprovar? Perfeito. Ao conceito? Perfeito. Só por ordem, então, olha, só por ordem rapidamente, o presbítero Antônio. Isso eu ia falar, a importância da classe de catecúmenos, da escola dominical, Perfeito. não é isso? É fundamental, porque imagina o crente aqui, praticante de sincretismo. Perfeito. Olha, Perfeito. A confusão que ia ser dificuldade, de fato. Lembrou muito bem. um pouquinho. Lembrou muito bem. Lembrou muito bem. Só por ordem, Milena e depois Edmila. Eu ia falar disso que o André falou, e quando eu fui no Palmeiras, eu gosto assim, eu esqueci, porque eu Não há nenhum texto na Bíblia, né, fora algumas expressões poéticas dos Salmos, né? Batam palma todos os povos. Aí você tem que, se você for levar aquilo literalmente, você tem que combinar com todo mundo, né? São todos os povos, não só você. As árvores batam palmas. Se eu ver uma árvore batendo palma, eu saio correndo, né? Tem uma coisa meio estranha, né? Mas a ideia é de reconhecimento do Senhor, né? Cumprir com a vontade dele e reconhecer. Então a ideia é de exaltação de Deus. Mas não é literal. Você não vê em nenhuma descrição do culto público a Deus, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, isso acontecendo. Você não vê. Jesus cantou, Jesus então, tendo cantado o hino, saiu e bateram palma. Os apóstolos na sinagoga, acabou a exposição do texto do Antigo Testamento, do profeta, bateram palma. A lei vai... Você não vê isso. Então, se você não vê na Bíblia como elemento de culto, você não faz. É simples assim. Perfeito, perfeito. Eu vou ficar mais pra perguntar. Diga lá, Gil. A minha vida toda eu fazendo assim. Tá, pá. Durante a oração. Tá. É porque o pastor faz assim, tem que fazer assim, né? Se o pastor faz assim, vai jogar alguma coisa aqui. Aí eu faço aqui. Eu creio que sim, se enquadra. Assim, algumas pessoas fazem, né? Vai fazer oração, é muito comum no povo evangélico, né, brasileiro, a pessoa vai e faz assim e tal. Veja, meus irmãos, o ponto é, essas coisas estão na Bíblia como princípios ou elementos do culto. Alguém fala assim, Moisés levantou as mãos. Moisés era um líder, um oficial, por assim dizer, né? Ele governava sobre o povo. E a ideia de levantar as mãos ali era oração, né? Como o pastor faz, né? Por isso também faz, o pastor levanta as mãos, a ideia de abençoar, né? Tem autoridade para isso, orando a Deus pelo seu povo. Mas o membro da igreja, o povo, não tem nenhuma parte na Bíblia que diz que eles também levantavam as mãos para... Então, eu creio que é uma questão mais sentimental, experiencial, que a pessoa acha que fica emocionada. E veja, não creio que todo mundo que faça isso esteja conscientemente pecando, por favor. Não é isso. Acho que muita gente crê de fato e tal. Mas eu creio que essas coisas, elas não trazem nenhum benefício espiritual. São algo físico. E... Sim. Quando eu visito a cidade do pai, aí chego lá e ele fez uma tremenda falta de educação, uma pessoa que não crescido na igreja, ela não esperava a oração assim. Tem que esperar assim? Tem que esperar assim? Eu tentaria explicar o porquê. E me explicando amavelmente, eu não me importaria se as pessoas me olhassem, tendo explicado amavelmente o porquê. Porque, veja, o culto é oferecido a Deus. Eu não faço algo no culto para agradar quem quer que seja. Até as pessoas que eu amo. Mas não tem nada a ver com elas. Então eu me colocaria com amor e com verdade, com firmeza ali, marcaria meu espaço e não faria por causa da minha consciência. Minha consciência com Deus, tá? Então, e aí pediria a Deus para que eles entendessem, em amor e me entendessem. E Deus é poder de fazer isso, né? Gente, ó, eu tô um pouco preocupado aqui com a hora, mas vamos lá, Irineia. Eu, por exemplo, na hora da bênção, meu coração pensa assim, eu quero receber essa bênção, então eu automaticamente Tá. a mão. Tá. Entendeu? Porque eu quero receber aquela bênção na minha vida. Perfeito. Agora veja, Irineia, querida, minha irmã.
Obviamente, eu creio que isso também, entre outras coisas, é um costume seu. E como eu disse, creio que não há pecado em si de fazer isso. Por favor, até falei aqui antes de você falar. Mas a ideia é a gente saber também que não há nenhum princípio bíblico que diga que para você receber uma bênção, sua mão tem que estar levantada. Perfeito. 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 Esse relógio, ele é arminiano. Isso é uma praga, esse relógio. Perfeito. Então, agora, irmãos, atenção, para a gente caminhar para o final. O único cuidado que a gente tem que ter, Irineia, o único cuidado, meu irmão, você é muito crente, a gente dá testemunho, eu estou falando isso aqui porque, diante de Deus, a gente sabe que você e sua família é uma família muito amada e piedosa. Mas o único cuidado que, independente disso, nós somos falhos, né? Nós somos crentes, mas podemos falhar. O único cuidado que a gente tem que ter é não ouvir demais o coração. Porque se tudo que o coração diz, se tudo que eu tenho vontade de fazer, que eu acho, aí isso pode começar a me conduzir por um caminho que a Bíblia não diz. Só esse cuidado. Carla, aí, gente, eu vou terminar com a Carla. Depois, se alguém tiver mais dúvidas, a gente pergunta. Em questão de consciência, né, que o senhor disse, uma vez uma amiga convidou para eu ir na igreja dela, né, e era assim, e lá eles têm o costume de trocar os caras. Eu fiquei meio confusa, né, mas eu não queria trocar o meu, por questão de consciência, né, porque sempre precisava essa reverência. Aí eu queria saber se tem um versículo, uma passagem que diz que a ceia é individual. Tá. A gente falou na catecomenos lá no domingo de cálice comum. Né? Todo mundo bebe no mesmo copo. Né? Não há nenhuma prescrição da Bíblia acerca disso. Não é porque Jesus fala assim, tomando Jesus este cálice, quer dizer que é só naquele cálice. Aquele era um símbolo, né? Não quer dizer que Jesus deu no mesmo cálice para as pessoas. E mesmo o que tenha dado assim, é simbólico, é um sinal visível de uma graça invisível. Então você não precisa copiar tudo o que diz lá, né? E ainda mais o que não for claro. Eu não sou a favor do cálice comum, porque eu acho anti-higiênico. Cálice comum. Então, e como esse não é uma coisa que se diz na Bíblia claramente para fazer, não tem problema nenhum. O cálice trocado a pessoa pega um cálice e você pega outro e trocam na hora de beber? Veja, irmãos, não é nosso costume. Não tem que ser assim, mas eu não vejo problema. Eu não vejo problema. Eu nunca participei de uma igreja em que o cálice era trocado assim, mas eu não vejo problema. Agora, volto a dizer, é perigoso, como eu falo que eu não vejo problema, que eu não falo que eu vejo pecado em si, mas é perigoso justamente por causa de invencionices. Aí começa com isso. Daqui a pouco alguém tem uma ideia brilhante, entendeu? Aí daqui a pouco está tudo desconfigurado, já não é mais a Santa Ceia. Então, tudo que não está prescrito na Bíblia... Irmãos, para terminar, olha só. Nós reformados, nós temos um princípio, que está no princípio regulador do culto cristão, mas nós fazemos assim. O que não está prescrito na Bíblia claramente para o culto, nós não fazemos. Ponto. Se não está ali... Perfeito. Então, esse é um princípio. Se não está lá na Bíblia, nós não fazemos. Lembra que os homens na Bíblia que ousaram a fazer algo que Deus não tinha dito, foram castigados com morte. Lembra dos filhos do sacerdote que apresentaram um fogo estranho? Lembra de Davi que colocou a arca na carroça de bois e o homem que colocou a mão quando ela ia cair morreu? Ou seja, é melhor não inventar. Faz o que está na Bíblia claramente ali, através dos nossos princípios reguladores do culto cristão, tá bom? Irmãos, a gente passou bem do tempo aqui, né? Mas eu sei que a matéria é grande. Eu vou terminar aqui e a gente vai dividir em duplas, mas é porque só falta essa pergunta aqui. O que é a comunhão chamada fechada? Esse termo foi usado pelo Gerardo Voss na época dele, isso lá idos de 1940... essa década aí, 1940 a 1950. E ele usa a comunhão fechada, restrita e aberta. Mas eu vou explicar só a fechada, porque é o que as igrejas, geralmente bíblicas, reformadas e confessionais fazem. O que significa comunhão fechada? O que ele quer dizer com isso?
A comunhão fechada é aquela na qual apenas os membros da denominação que está administrando o sacramento, ou de denominações intimamente aliadas e oficialmente reconhecidas como da fé, virtualmente idênticas, são admitidas à Santa Ceia do Senhor. Como Igreja Bíblica Reformada Confessional, nos opomos totalmente à comunhão chamada aberta, onde pessoas que não comungam da mesma fé podem participar da Ceia do Senhor. Então é simples, a gente já falou disso. Quando nós estamos num culto onde tem Santa Ceia, terá Santa Ceia, administração. Aí, obviamente, todos os membros da nossa igreja participam, todos os membros chamados maiores. Se vierem irmãos da Igreja Batista, né? Igreja Batista, que nós temos como igreja tradicional e que tem a mesma fé, nossa, comunga da, né? Fora aí, coisas ali periféricas, batismo infantil, isso aí é periférico. Mas creem no Senhor Jesus Cristo, salvação pela graça e tudo mais, eles participam, sem problema algum. Agora, um católico romano, uma pessoa da Universal do Reino de Deus, né? A última decisão da IPB, da congregação cristã, que é a última decisão agora. E essas pessoas não participam porque não comungam da minha fé. É por isso que na Santa Ceia nós procuramos avisar. Essa mesa não é presbiteriana. Essa mesa é de toda aquela igreja evangélica protestante que, de fato, proclama a salvação em Cristo pela graça, e dos irmãos que aqui delas estão, que não estão em disciplina e estão em plena comunhão com a sua igreja. Esses podem participar. Teve um dia aqui que uma senhora entrou aqui na igreja, a gente não sabia, era visitante. Entrou e na hora da Santa Ceia ela levantou e tomou. Ela sentou. Aí depois que conversamos com ela, ela falou que era católica. Aí eu falei com ela, então a senhora, a gente foi um prazer recebê-la e tudo mais, mas com relação à Santa Ceia, é bom a senhora não tomar, porque nós não comungamos da mesma fé. É claro que isso não impede ela, no caso dela, infelizmente, a comungar na igreja dela. No caso dela, infelizmente, porque é culto a demônios que fazem lá. Mas não quer dizer que ela não possa comungar em lugar nenhum. Ela comunga segundo a fé dela, mesmo que for falsa. Agora, na nossa igreja, comungam aqueles da nossa igreja que têm a mesma fé e aquelas igrejas que oficialmente nós reconhecemos como igrejas irmãs, que pensam a mesma coisa. Ok?